aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tô aqui pra mais uma Aqui Fala de casamento, porque é só isso que eu sei falar, porque é só isso que eu vivo, então é só isso que eu falo, né? Eu estava aqui esses dias fazendo uma Aqui Fala desse mesmo assunto, mas eu me perdi, comecei a falar do YouTube. Nem lembro que assunto que eu comecei a falar, mas é que eu sou desse jeito, gente. Eu tô falando de um negócio, quando eu vejo eu tô falando de outro e ninguém mais sabe o que eu tô falando. O vídeo de hoje ele é pra ser mais zoeirinho, assim, sabe? É pra contar alguns fatos de quando a gente casa. Às vezes acontece logo que você casa, às vezes anos depois que você casa. Beleza? Então, gente, como vocês sabem, eu casei tem 3 anos, vai fazer agora. Vai ficar um ventinho aí, será que vai incomodar no áudio? Mas vamos lá. Eu lembro nitidamente os 3 anos, tipo, do que aconteceu de ruim e de bom, sabe? Mas as coisas básicas eu não lembro não, gente. Já passou, já, né? 3 anos já dá pra esquecer muita coisa. E vamos lá, o que eu lembro então. Eu sempre coloco o espelho na frente, né, gente? Quando a gente foi casar, quando tava pra casar, né? Quando a gente tava lá pra casar, tinham muitos comentários que em vez de, tipo, as pessoas tinham a intenção de ajudar, mas não ajudava, só atrapalhava e fazia causar mais treta, né? Porque, gente, início de casamento ou é muito amor ou é muita treta, tá? Ou, tipo, as pessoas te amam demais ou elas te odeiam demais. É sempre essa... Ou caga também demais, né? Ou é um é outro, gente, não tem. Não tem essa de, sabe? Enfim, é um é outro. O que acontece? E acontecia, na verdade. Todo mundo queria escolher tudo. Então, as pessoas queriam decidir as músicas do casamento, queriam decidir a decoração do casamento, o que eu ia vestir, né? E isso acontece, isso é normal. As pessoas elas querem te ajudar. Eu não botei o elástico. Se minha dentista me assiste, ela fica bem decepcionada comigo. Vou pôr agora, gente, senão eu vou esquecer. Enfim, as pessoas elas esquecem que eu só vou casar uma vez. Não eu só, né? Você que tá mexendo também, ou você esquece que a outra pessoa aí que vai casar uma vez só. E elas querem decidir as coisas pela gente, sabe? Tipo, elas esquecem que elas já tiveram um casamento delas. Aí, quando você fala assim, você já teve seu casamento, deixa eu decidir o que eu quero do meu casamento, as pessoas falam, não, mas é que eu errei algumas coisas no meu casamento e eu não quero que você erre. Só que o problema é que a pessoa não quer saber o que você tem pra dizer, entendeu? Ainda mais quando ela é recém na família. Então, você chegar falando as coisas, ou ele, né, no caso, porque o Gabriel também sofreu isso. Você passar por essas coisas é muito chato, porque a sensação que eu tenho hoje é que eu não vivi meu casamento. E tudo que eu escolhi parece que foi contra a vontade de todo mundo e que eu fiz só pra causar raiva em todo mundo, sabe? Um exemplo era o tênis. O meu sonho era de casar de All-Star, gente. Vocês não vão me ver de salto. É muito raro eu usar salto. É só quando eu olho ali, bate à vontade e eu só compro pra ter alguma coisa de menininha, porque se depender de mim, eu nunca vou ter nada, né? E meu sonho era casar de tênis. E, gente, eu não vejo maldade nenhuma nisso. Nenhuma, entendeu? Porque eu penso assim, eu usar tênis não vai interferir na vida de ninguém. Isso não é contra a religião que eu sigo também. Meus pastores acharam a ideia super legal. Então, se o lugar onde eu frequento concordou e eu estou feliz e o meu marido também, eu acho que basta, né? Só que a família, ela quer, não é na maldade, ela quer colocar um pouquinho dela no casamento, entendeu? Ela quer que o filho ou a filha leve os costumes para o casamento, né? Que eles têm as tradições e tal. Só que eu já tinha o meu sonho. Toda menina, a partir de uma certa idade, eu era desde os 12, 13 anos, a gente sonha em se casar, né? Em viver essa experiência. E então eu já imaginava tudo, eu já sabia qual que ia ser a cor do terno do marido, qual que ia ser a decoração da festa. E daí eu falei pro Gabriel que eu queria que ele usasse terno azul, daí as pessoas começaram a me dizer que eu não posso mandar na roupa dele, que não sei o que, só que eu não estava mandando. Ele tinha concordado com a ideia. Só que daí as pessoas começaram a minar na cabeça dele, dizendo que ele que tinha que escolher a roupa que ele ia usar. Até que um dia deu uma briga, porque ele disse que não queria usar o terno azul e nem a gravata na cor que eu tinha escolhido. Só que o que ele não sabe é que a mulher, ela tem todo um planejamento. Eu combinei as mesas, as cadeiras, o bolo, tudo com a minha roupa, com a roupa dele, para as fotos ficarem monocromáticas, né? Ficarem bonitas,
pra vir outra pessoa de fora que não participou desses horários que eu fiquei acordada analisando tudo essas coisas, todos esses anos, né, que eu coloquei aí, pra mudar tudo. E ele ouviu em questão de segundo, porque nesse início a mulher ou ela tem total credibilidade com o marido ou ela não tem nenhuma. E eu não tinha nenhuma. E daí ele cismou com isso, deu briga, deu quase que a gente não ia casar mais. Ele decidiu uma fase ali que não queria mais casar, que não ia dar certo, que ele não ia casar pra ficar na briga. Só que eu não tinha feito a briga. Quem tinha feito a briga foi as pessoas que colocaram isso na cabeça dele. E abrindo um parênteses aqui, gente, ninguém se odeia aqui, tá? Eu tô contando histórias que aconteceram comigo. O que aconteceu há um ano atrás não é a mesma coisa de hoje. Eu não conhecia eles, eles não me conheciam. Então, um não sabia do caráter do outro, do pensamento do outro. Então, o auto-julgamento, ele era muito mais fácil. Porque a partir do momento que você não conhece alguém, você analisa o que você vê e julga como se ela fosse isso por dentro, entendeu? Então, por isso que eu tô contando isso pra vocês. Gente, quarta vez que o carro passou. Que... Sexta. Gente, a gente tem que vigiar em tudo que a gente faz. Até nas moral que a gente dá pros outros. Uma outra pessoa é casada, você não fica conversando com ela sem ter relação com a esposa. Ainda mais se você é do sexo oposto. Gente, isso não existe. Ah, tem que ter confiança. Beleza, no teu casamento você faz isso. Mas o conselho que eu dou, não deixem isso acontecer. Eu penso dessa forma. Aí hoje as pessoas me entendem, falam assim, nossa, a Evelyn tinha razão, né? A Evelyn não era aquilo que a gente pensava. Então esse é o maior problema, gente, que existe nas famílias, que existe nos lugares. Eles acham que a pessoa nova tá pegando no pé da tua filha, né? O menino tá pegando no pé da tua filha, a menina tá pegando no pé do teu filho, mas não é bem por aí. Às vezes você não sabe o caráter do teu filho. Muita coisa, às vezes ele não te conta. Porque, gente, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Filho nunca vai ser 100% sincero. Ele nunca vai te contar tudo. Eu quero que você saiba, se o teu genro cisma alguma coisa com a tua filha e você acha ruim, quem sabe da verdade é o teu genro. Ele que tá morando agora com a sua filha, agora que tua filha casou, ela pode ter mudado. Assim como... não cismem com as suas noras, porque às vezes a sua nora sabe muito bem o que seu filho é. Aí fala, não, mas meu filho eu conheço desde que nasceu. Realmente, você conhece ele desde que nasceu. Só que ele não é mais aquela criança de 8 meses, de 1 ano, de 10 anos. Quando seu filho tinha 1 ano, ele tinha o mesmo jeito de quando tinha 15? Não tem, gente. Porque nessa trajetória, nesses 15 anos, ele aprendeu tanta coisa nova. Ele aprendeu sobre namoro, ele aprendeu sobre relação, passou alguma experiência na escola, então a cabeça dele já não é mais a mesma. E a cabeça desse menino de 15 não é a mesma cabeça do menino de 30. E assim com as mulheres também, só que as mulheres é um pouquinho mais diferente. A mulher normalmente nos 15 já amadureceu. Então isso aconteceu muito no meu primeiro ano de casado. Então isso complicou muito o meu relacionamento. Por quê? As pessoas queriam colocar a mão numa coisa que não era delas. Elas já viveram a experiência. Ah, eu não quero que você passe pelo que eu passei. A gente tem que passar. Você tem que entender que quando é pra pessoa aprender com o erro, ela vai ver o erro e vai aprender. Ela não vai escutar você contando e vai aprender, porque ela não viu a experiência num todo. Então ela não vai dar bola para o que você fala. É muito rara a pessoa que dá atenção, gente. Hoje já não se vê mais isso. Eu não vejo mais. Eu dou conselho às vezes que as pessoas não escutam porque não viu a situação que realmente aconteceu. E eu só dizer não ensina ela. A gente tem que ter experiências, né? Então, e também às vezes muitas coisas assim, as pessoas vêm falar assim, ah, Evelyn, você quer dizer que você é assim, então você vai fazer isso, Gabriel, você vai fazer isso? Aí nós dois param e olham o casamento da pessoa 30 vezes pior que o nosso, gente. 30 vezes. A gente não dá nem moral, a gente deita aqui e dá risada, gente. Porque, fala assim, você viu fulano falando pra gente agir de tal jeito? O jeito que a gente age dá super certo, a gente nem briga. E o jeito que a pessoa age lá, os dois quebram o pau, os dois se matam. Entendeu? E eu não tô falando de de exemplos diferentes. Por exemplo, a gente se compara a casais que são que nem a gente, que são novos, casaram cedo e não tem filhos, entendeu? A gente não vai se comparar um casal que tem filho, um casal que talvez já não, os filhos já casaram, ou um casal que, enfim, a gente não vai se comparar, porque não é a nossa realidade. A gente vai se comparar a casais que são como nós, né? E se esses casal que são como nós querem dar dica de como lidar com as coisas e a gente vê que para eles não estão funcionando, só eles não enxergam isso, a gente não vai seguir.
No segundo ano, a gente já estava morando sozinhos, a gente já estava na nossa casa. Foi um pouco mais fácil, graças a Deus. E a gente começou a ter novas regras. A gente começou a colocar que a gente não ia brigar mais, que a gente não ia deixar mais assuntos externos prejudicar o nosso casamento, que a gente ia ser mais maduro e tá. Só que a gente cometeu o principal erro que todo mundo fala pra não fazer, mas a gente faz porque a gente confia nas pessoas que estão perto da gente, né? A gente falou para as pessoas que a gente não ia mais brigar dentro da nossa casa. E a gente virou simplesmente motivo de piada. Ah, até parece. Ah, capaz. Já tinha aqueles que incentivavam. E, gente, palavras malditas têm poder, assim como palavras de bênção. Tá na Bíblia. E o que aconteceu? Gente, a gente não tinha contado para ninguém, tava dando super certo. Depois que a gente contou, começou a ladainha de briga de novo. Não tinha nem motivo. Às vezes o Gabriel chegava aqui virado no negócio, eu já acordava estressada, a gente sentia o ambiente pesado. Até que um dia eu me toquei disso, o pastor estava pregando, e ele falou mais ou menos sobre isso, né? Sobre coisas de fora, você ficar falando pros outros da tua vida. E eu lembrei, daí eu me toquei, daí eu cheguei em casa e falei assim, amor, não é por nada, mas eu tô achando que isso tá acontecendo foi por causa que as pessoas ficaram falando. Não vamos mais falar pros outros o que a gente faz ou deixa de fazer. E daí a gente começou a falar pros outros, não deu certo mesmo, a gente acabou brigando, não deu certo. E a gente voltou pra casa, né, pra deixar pras pessoas que a gente tinha parado com isso, pra elas pararem de falar que não ia dar certo. Aí a gente chegou em casa e falamos de novo, não vamos mais ficar brigando do jeito que a gente brigava. Agora nós vamos conversar quando for pra resolver alguma coisa. E deu certo, gente. E deu certo. Eu e o Gabriel, a gente não briga mais. Aí, beleza. Passamos por isso. Se encerrou esse ciclo de pancadaria. Entendeu? Isso acabou aqui dentro. Até uma vez, de umas brigas que deu, ele reclamou pra família dele, eu reclamei pra mim, pior erro também, porque eu sempre criei uma imagem do Gabriel perfeita pra minha família. Só que ele ia falar meus podres pra família dele. E daí isso fazia a família dele criar uma coisa de mim e a minha família criava uma coisa dele. Aí dos dois lados dava a entender que eu era ruim e ele era o bom. Só que na verdade eu tava defendendo ele enquanto ele não me defendia. Sentei com ele e conversei. Falei, por que você tá falando mal de mim pra tua família? Eu não faço nada pra você. Falei assim, você já viu a esposa de fulano como que é? Você viu o jeito que ela cobra o marido? Você viu a esposa do outro fulano lá? Você viu como que ela é? Você viu a outra lá que gasta um monte? Você já viu lá aquela uma lá? E comecei a citar. Aí ele, tipo, acho que se tocou, né? Ele falou, não, eu sei, eu não tô falando que você é ruim. Eu falei, mas falou pros outros. Aí quando eu tô lá, as pessoas ficam me questionando, eu não gosto disso. Porque a minha família não te questiona, e eles não te questionam porque eu não falei mal de você, eu só falei bem de você. Eu não falo daqui dos podres que acontece aqui, das coisas que eu vejo, eu não vou lá correndo contar pra eles. Tem coisas que o casal tem que resolver sozinho, porque se a família o tempo todo for resolver, o homem ou a mulher, eles nunca vão amadurecer. E é isso que é tão difícil, às vezes, para os pais entenderem. Eles querem sempre ajudar para que o filho não sofra no casamento, como pai. Só que eles têm que entender que tem sim que passar por essa fase, né? Aí o segundo ano passou. Ó, a gente casou em 2018. 18 para 19 foi a primeira história que eu contei, né? De 19 para 20 foi outra história que eu contei. Agora eu vou contar agora de 20 para 21. De 20 para 21, gente, a gente finalmente entendeu as coisas, que não se deve ficar contando as coisas que a gente vai fazer, que se a gente tem uma conquista que a gente quer fazer, não ficar contando o que acontece. Digamos que eu e o Gabriel vai lá e conta pra nossa família que a gente quer comprar uma outra casa. Aí a gente vai lá e aparece com um carro novo. As pessoas vão ficar falando, ué, mas você não ia comprar a casa? Ué, mas você não estava juntando dinheiro para casa? As pessoas acabam desanimando a gente. Então não conte o que você vai fazer. Isso é entre você e seu marido. Isso é para qualquer pessoa. Não conte também para os seus filhos. Não, é uma coisa entre o casal. As pessoas têm que entender que casal, homem e mulher, é uma só carne. O que acontece ali, fica ali. Entendeu? O máximo que acontece é chegar para Deus as coisas. Quando você vai lá e faz alguma coisa com seu marido, você vai contar para os outros? Não vai. Você vai lá contar para tua mãe e pro teu pai que você fez isso? Nossa, 3 vezes. 3 vezes. Você vai ficar contando? Não vai ficar contando, gente. Então tem coisas que não se conta para os outros. Por mais que seja íntimo, vocês têm que entender que a família ama demais a gente e eles vão querer cuidar da gente. E quando a gente expõe algumas coisas para eles, eles vão querer cuidar dessas coisas também, porque é uma forma deles demonstrar o carinho deles. Então tem sim que haver uma separação, gente. Não é à toa que Deus colocou lá na Bíblia que quando um homem e uma mulher se casam, ele deixa a casa dos pais.
Se Deus colocou a regra, gente, é porque precisa, entendeu? Então, se você tá fazendo e não tá dando certo, não é o nosso caso. Aqui, graças a Deus, todo mundo é unido, todo mundo se dá bem, mas tem caso, gente, que sogra e nora se odeia, sogra e genro se odeia, sogro e genro se odeia, e daí quanto mais você mistura as coisas, pior fica. Coisa que é só tua família. A gente tem que entender que depois que você casa, é pra visitar a tua família, pra dar oi, pra ver como é que tá, se precisa de alguma coisa, matar saudade, ver os netos. É pra isso que serve. Não é pra ficar envolvendo. Ó, mãe, fica com meu neto, com meu filho. Ó, mãe, faz isso pra mim. Ó, mãe, faz isso pra mim. Ó, eu uso muito mãe porque normalmente é a mãe que passa por isso, né? Quando eu gravo vídeo aqui, gente, eu sempre tenho que cuidar muito do que eu falo pra não magoar as pessoas, porque como eu gravo vídeo pra canal, tem gente que acha que às vezes é indireta, às vezes não é. Uma coisa aqui que eu quero aproveitar esse vídeo pra deixar bem claro, o que eu exponho aqui no canal, gente, é coisas que eu aprendi e que eu quero passar para as outras pessoas. Eu não tô expondo nomes, eu não tô expondo situações. Eu acho que na verdade, eu sempre quis que o meu canal fosse vínculo de ensinamento. Eu quero ensinar outros casais a serem casal. Eu não quero mais ter que ouvir no futuro pessoas falando assim: ah, eu casei porque tive filho. Ah, eu casei e aprendi a amar depois. Porque muitos antigos falam isso. Eu não quero mais isso, sabe? Eu quero um amor verdadeiro para as pessoas. Eu quero que as pessoas sejam felizes da mesma forma que eu sou. Enquanto aqui em casa eu e o Gabriel a gente fez as coisas da nossa forma, a gente foi feliz. A partir do momento que a gente deixou outras pessoas se impor em relação às nossas escolhas, às nossas tradições, deu errado. Então, aqui na nossa casa, a gente cria novas tradições. A gente traz o que funciona e a gente abstém aquilo que não funciona. Eu já falei muito isso pra vocês. As coisas que deram errado lá na minha casa, eu não trago pra cá. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me embolei um pouquinho, né, na história, mas é pra mostrar pra vocês que casamento é complicado. E é mais complicado ainda quando envolve muita gente. Vocês têm que entender que casamento é a dois. Não é a 3, a 10, a 20, não é. É a dois. Então quem tem que resolver é o homem e a mulher. Você, marido, não fique falando mal da sua esposa para sua família. E você, esposa, não fique falando mal do seu marido para a sua família. Porque o seu pai pode pegar raiva, você é a princesinha dele. Assim como a mãe, você, homem, a sua mãe pode pegar raiva da sua esposa porque você é o filhinho dela. Então, cuidem com o que vocês falam para a mãe de vocês, para o pai de vocês, porque isso pode trazer prejuízo para o casamento de vocês. Lembra quando a gente estava na fase de criança, que a gente falava mal de uma amiguinha nossa, daí nossa mãe proibia a gente de ter amizade com ela, e daí no fim a gente via que a menina não era aquilo que a gente tinha falado para nossa mãe, daí a nossa mãe proibia de ter amizade com ela? É a mesma coisa do casamento. Espero que esse vídeo possa ajudar muito vocês, porque eu sei que é complicado, vida de casado é complicado, e o que dificulta, na verdade, são as pessoas, não é nem o casal em si, o que dificulta é o lado de fora sempre. Todos os casos de pessoas que vêm reclamar pra mim é sempre o lado de fora. Então que a gente possa aprender a viver nossa casa, né? Viver as nossas coisas. Aqui em casa é tão mais fácil, gente, porque o Gabriel a gente vive a nossa vida. Ninguém fica ensinando nada pra gente, vindo falar nada pra gente. Tudo que a gente faz ou deixa de fazer é guiado pela gente mesmo. E eu acho que isso que é importante. Então, na casa de vocês, procurem também lidar dessa forma. E se alguém começar a ser muito invasivo, eu já conversei com a minha pastora sobre isso, com os nossos líderes. E quando, eu vou dar um exemplo, você que está me assistindo é uma menina. Se tua sogra começa a ficar no seu pé, mande o seu marido impor limite no seu casamento. Porque se você falar alguma coisa, ela vai magoar, porque você não é do sangue. Porque eu já vi experiências vou dar um exemplo aqui. Se eu falar uma coisa e o Gabriel falar uma coisa, o que eu falar vai ser entendido de um jeito, o que ele falar vai ser entendido do outro, mesmo que a gente use as mesmas palavras, entendeu? Eu falando pode soar ignorante e ele falando pode soar como um limite, um ensinamento, entendeu? Então sempre coloque a pessoa em questão para resolver. Se você, homem, tá com problema com a família da sua esposa, coloque ela para impor limite na família. Converse com ela e fale que isso está prejudicando o seu casamento e ela vai ter que chegar no pai e na mãe dela e colocar esse limite. Porque tem que ser assim, gente. Não adianta você falar. Deixa seu like no vídeo, por favor, não esqueça. Isso ajuda muito. Se você se identificou com esse vídeo, conhece algum casal que precisa ouvir esse vídeo, manda esse vídeo para eles. Esse vídeo, que legal. Olá, Evelyn, falando sobre isso, tal, que você tá passando. Manda esse vídeo para as pessoas pra gente poder ajudar, porque o intuito do canal é esse, é ajudar as pessoas. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Gente, tô aqui no final do vídeo para dar uma diquinha para vocês. Eu tenho aqui uma senha e um link
para acesso a produtos da Electrolux com um super desconto, um desconto que você não encontra em outros lugares, é exclusivo para quem for usar essa senha e esse link, tá bom? Então aproveite e acesse e veja se você encontra alguma coisa para sua casa que você está precisando, seja um micro-ondas, uma geladeira, né, um fogão. Aproveita e vai lá ver, beleza? Espero muito que vocês gostem. Tchau, tchau!